Jesus está falando de duas coisas: destruição de Jerusalém, surgimento do anticristo com sinais, prodígios, está descrito lá em 2 Tessalonicenses, lá no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Agora vem a terceira parte, seguindo a analogia, o momento do nascimento do filho, né? Princípio das dores, aquelas contrações, guerra, rumores de guerra, é assim que a gente entende o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, faz parte daquelas contrações da história que Jesus pronunciou que haveriam de acontecer. Marcos 13, de 1 a 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo aqui já era o templo de Herodes. Tinha o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, foi destruído pelos babilônicos cerca de 500 anos antes de Cristo. O remanescente da tribo de Judá que voltou sob a liderança de Zorobabel reconstruiu o templo, mas ele era mínimo com relação ao templo de Salomão. Ficou conhecido como o segundo templo. Depois que Herodes assumiu o governo da Judeia, para agradar os judeus, ele resolveu fazer uma reengenharia e reembelezar o templo. Trouxe material do exterior, contratou gente, gastou muito dinheiro, de forma que o templo de Herodes, esse aqui é o terceiro templo, esse já é o terceiro. Então, o templo de Herodes, ele de fato, na época de Jesus, estava num processo de reconstrução, reengenharia, estava sendo... ficar um pouquinho mais perto aqui para ver se parece a microfonia, essa minha voz é horrorosa. E estava todo um processo de reembelezamento. E que impressionava os judeus. Vocês devem lembrar que o templo para os judeus era o coração da verdadeira religião. Era ali que eles ofereciam sacrifícios, que os sacerdotes ministravam. É ali que estava a Arca da Aliança, apesar de que a essa altura a Arca não estava mais lá. Ela já tinha se perdido durante o exílio babilônico. Quando os judeus voltam, a Arca não vem mais com eles. Tinha só o Santo dos Santos, mas não tinha mais a Arca com as tábuas da lei dentro. Mas era o coração da religião em Israel. Era um local querido, 3 vezes por dia, pelo menos, o judeu ia ao templo orar e buscar a Deus, e é ali que ele oferecia seus dízimos, suas ofertas e os seus sacrifícios. Era de fato uma maravilha, era muito bonito, pedras brancas, há reconstruções que são feitas aí pelos arqueólogos que nos deixam de fato admirados, e alguns até perguntam quem era o mais bonito, o de Salomão ou de Herodes, porque ambos eram extremamente bonitos. E Jesus costumava ficar toda noite no Monte das Oliveiras. Nós estamos aqui na última semana do ministério de Jesus em Jerusalém. Jesus costumava durante o dia entrar no templo e ele ensinava ali no átrio da entrada do templo os que estavam presentes. Foi ali que ele teve vários conflitos, inclusive com os fariseus, escribas, com os sacerdotes, com os capitães do templo, com os saduceus. E no final do dia, final da tarde, Jesus voltava para o Monte das Oliveiras. A dúvida se ele pousava no Monte das Oliveiras ou se ele ia para Betânia, que era a casa de Lázaro, de Maria e Marta, que ficava ali pertinho, no caminho, atravessando o Ribeiro de Sodré. E todo dia ele estava lá no templo. Um dia, saindo do templo, tendo ministrado ali, e depois de um grande conflito que ele enfrentou com os líderes judaicos, ele estava saindo do templo, diz aí o verso 1, quando um dos seus discípulos perguntou para ele, disse: mestre, olhe que pedras, que construções. Por que o discípulo fez isso? É porque nós não temos tempo de voltar aqui, mas se você for no relato de Mateus, você vai ver que Jesus tinha dito: Deus vai tirar o reino de vocês e vai entregar a um povo que produz os seus respectivos frutos. É a parábola do dono de uma propriedade que arrendou a sua vinha a trabalhadores maus que não quiseram pagar o que era devido, mataram os enviados, mataram o filho do dono para herdar. E Jesus disse: por causa disso o reino de Deus vai ser tirado. Os discípulos entenderam que isso significava uma intervenção divina, um juízo divino sobre Israel, que era o povo de Deus, que eram os lavradores maus da parábola que Jesus tinha contado. E aí eles ficaram sem saber o que pensar, porque o templo era o coração da religião judaica. E aí
tentando impressionar Jesus, um dos discípulos chegou: mestre, olha que pedras, olha que construção maravilhosa, o senhor está dizendo que isso aqui vai ser destruído? Que esse local onde Deus habita, onde os sacrifícios são feitos, o senhor está dizendo que isso aqui vai passar? A resposta de Jesus está no verso 2. Você não está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa declaração de Jesus deve ter soado assim como uma bomba atômica no ouvido dos discípulos, que eram todos judeus, e que tinham todo aquele apreço pelo templo, e que ainda não tinham entendido que o templo era uma figura do próprio Jesus e da igreja. Por isso a pergunta e a tentativa de impressionar Jesus. Daí a surpresa dos discípulos quando o mestre falou essas coisas. Aí, o que é que acontece em seguida? Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando serão essas coisas, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus saiu do templo, atravessou o ribeiro de Cedron, e eu falei Sodré, não é Cedron. Ele atravessou o ribeiro de Cedron, foi para o Monte das Oliveiras para ficar com seus discípulos ali, e 3 dos mais íntimos chegaram para perto dele e disse: mestre, quando é que vai acontecer isso? O senhor está dizendo que o templo vai ser destruído. Quando é que isso vai acontecer? Dê para a gente um sinal de quando isso estiver para acontecer. O Evangelho de Mateus registra que eles também perguntaram: que sinal haverá da destruição, da tua vinda e do fim do mundo? Porque eles entenderam que a destruição do templo estava associada ao final daquela dispensação. E que, portanto, o fim do templo era o fim do mundo, era o fim da era dos judeus, era o fim de tudo aquilo que o judaísmo representava. Então eles queriam saber de Jesus um sinal. E Jesus, então, fala a partir do verso 5 até o verso 13, ele faz uma exposição de vários fatos que deveriam acontecer, eventos que deveriam acontecer, em resposta à pergunta dos discípulos. Vamos ler do verso 5 em diante. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Lucas acrescenta pestes. Então essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas entregarão vocês aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. 2 ou 3 observações antes da gente entender a resposta que Jesus está dando para a pergunta: quais são os sinais da tua vinda, da destruição do templo e do fim do mundo? A primeira coisa é que Jesus aqui, ele vai usar a analogia de uma mulher grávida. Uma mulher grávida. A mulher está grávida, se aproxima o momento de dar à luz, ela começa a sentir o princípio das dores. Né? Ela tem as primeiras contrações. Eu sei porque eu acompanhei 4 vezes isso, né? 4 vezes eu segui de pé aqui com o cronômetro na mão, vendo o espaçamento entre uma contração e outra. Então, a mulher está grávida, a hora de chegar, de dar a luz se aproxima, as contrações começam. E as contrações vão ficando mais próximas e mais intensas, até que chega o momento que ela diz assim: é agora, chegou a hora, né, as dores estão insuportáveis, vai chegar. E alegria, nasce uma criança. E o alívio é muito grande. A criança finalmente chega, mas há um processo doloroso aí até que ela chegue.
A resposta de Jesus é baseada nessa estrutura. Ele vai descrever primeiro um período que ele chama de princípio das dores, que ele diz, mas ainda não é o fim. Está tendo as contrações, mas o menino não vai nascer ainda. Está doendo, mas não chegou a hora. Depois ele vai descrever um período que ele chama de grande tribulação, que é o momento mesmo da dor intensa. E aí ele vai descrever a vinda do Filho do Homem. É como se a história estivesse grávida de Cristo. E à medida que se aproxima o momento de Cristo voltar, as contrações da história vão acontecendo. Calamidade, sofrimento, dores, só vai ficando pior e mais intenso. Até que finalmente o Filho chega. Então, essa é a primeira observação, essa analogia que está aqui, que vai nos ajudar a entender. A segunda coisa que nós temos que aprender é que, antes de entrar para entender Jesus aqui, é que Jesus está profetizando. A profecia bíblica ela tem uma característica que é o seguinte: o profeta às vezes fala de dois eventos como se fosse um só. Por exemplo, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será, e aí vem a lista de nomes. A gente aplica a Jesus aquela passagem de Isaías, mas ela primeiramente se dirigia a Ezequias, que era o rei que iria nascer naquela época e que seria usado por Deus para a libertação da nação de Israel. Então, era uma profecia com duplo cumprimento. Do Egito chamei meu filho, diz o profeta Osés no capítulo 11. Se cumpriu quando Deus tirou Israel do Egito através de Moisés, vide os sermões de Êxodo. E se cumpriu quando o menino Jesus voltou do Egito para a terra de Canaã. Dois cumprimentos, uma única profecia. Uma vez quando eu era noivo da Minca, a gente, com a família, bom dizer isso, né? Com a família a gente foi para a Suíça e a Europa e fazer um passeio lá. Eles pagaram, o seminarista pobre não tinha dinheiro, eles pagaram para a gente, eu conhecer, né? Foi a primeira vez que eu fui na Europa. E a gente subiu lá nos Alpes, e à medida que a gente subia nos Alpes, tem uma rota ao redor das montanhas, né? E vai subindo até chegar lá em cima. E na subida dá para ver um aglomerado, uma cordilheira chamada Jungfrau. Então, quando você olha, você tem a impressão de que é uma montanha. E você diz, que montanha imponente, que montanha bonita. Mas à medida que o carro vai fazendo a curva e deslocando, aí você percebe que é uma montanha atrás da outra. Você está vendo uma, mas atrás dela tem mais 2 ou 3 montanhas. A profecia bíblica, com frequência, é isso mesmo. O profeta falava de coisas da sua época e através delas para coisas futuras. Então, nós temos que entender isso aqui, nós temos que ter isso em mente para poder entender o que é que Jesus está falando aqui, tá certo? Então, dito isso, vamos lá para os sinais que Jesus deu à sua igreja, aos discípulos, do final dos tempos, da sua vinda e da destruição de Jerusalém. Primeiro, ele faz um alerta, no verso 5, cuidado para ninguém enganar vocês, porque essa área é uma área de muita especulação, e sempre vai ter gente querendo impor, dizer ou trazer doutrinas que não são verdadeiras. Cuidado que ninguém engane vocês. Então, aí vem, primeiro sinal. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Jesus profetizou que muitas pessoas viriam no nome dele, como se fosse enviado por ele, mas na verdade eram falsos profetas. Agora, imagine. A essa altura, Jesus estava no Monte das Oliveiras, com 12 discípulos, acossado pelos judeus, rejeitado pela maioria do povo, e ele diz assim, vai ter um dia em que falsos profetas vão se apresentar em meu nome. Como é que Jesus podia saber isso? Tinha tudo para dar errado. Como pareceu que ia dar mesmo. 10 negaram, um traiu e o outro negou, né? 10 discípulos fugiram quando Jesus foi crucificado, Pedro negou e Judas traiu. Então o movimento de Jesus tinha tudo para dar errado. E aqui ele começa dizendo, vai chegar um dia em que profetas vão chegar dizendo, eu sou Jesus. Quer dizer, ou ele era um megalomaníaco, ou ele sabia exatamente o que é que ele estava dizendo. Surgimento de falsos profetas. Desde que Jesus disse isso até o dia de hoje, não passou um dia na história da igreja que não se levantasse um novo falso profeta trazendo uma doutrina nova e diferente daquela doutrina dos apóstolos.
Verso 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Outra vez, quando Jesus falou isso, a Palestina estava, o mundo estava debaixo do Império Romano, que mantinha a paz pela força da sua máquina militar. Era uma paz forçada, chamada Pax Romana. Não tinha guerra entre os povos, porque os romanos não deixavam. Eles policiavam para que os países convivessem bem. Então não tinha guerra àquela altura no Império Romano. Não tinha. E a guerra vai acontecer alguns séculos depois, quando o Império Romano é invadido. Mas numa época em que não tinha guerra, Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E aí ele disse: é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que guerras como essa aconteçam? A invasão da Ucrânia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não tem um dia que não se passe que não tenha notícia de alguma guerra acontecendo em algum lugar desse planeta. Eu imagino que a razão pela qual Jesus diz que é necessário que as guerras aconteçam é porque é dessa maneira que Deus mostra para a humanidade: está vendo que vocês não sabem resolver os seus próprios problemas? Estão vendo o quanto vocês precisam de um rei da paz? Estão vendo o quanto vocês precisam de mim? Estão vendo quão profundo o pecado entrou no coração humano? Estão vendo quanta insensibilidade, dureza de coração e falta de sabedoria assola a humanidade, a ponto de que vocês promovem guerras, se matam uns aos outros? É necessário que isso aconteça para que justifique a vinda do Rei da Paz. Porque se a humanidade pudesse resolver seus próprios problemas, se a ONU resolvesse seus próprios problemas, se houvesse paz entre as nações, que necessidade nós teríamos da chegada daquele que é o Rei da Paz, que vai destruir os ímpios e instalar o seu reinado eterno de justiça e de verdade? É necessário que isso aconteça. E aí Jesus disse: mas ainda não é o fim. E uma boa palavra para aquelas pessoas que acham que dizem que qualquer bomba que solta lá no Oriente Médio, Jesus está voltando. Isso é profecia se cumprindo, né? Isso aqui é a profecia de Ezequiel, não sei o que, está chegando. Olha, é de hoje para amanhã a vinda de Jesus. Ainda não é o fim. As guerras, elas não marcam a chegada da vinda de Jesus. Elas são um sinal seguro de que Jesus sabia o que estava dizendo. O ponto desses sinais, eu quero que você preste atenção aqui, o ponto desses sinais que Jesus vai colocar aqui não é dar a você elementos para você marcar o dia da vinda de Jesus, mas dar certeza a você, porque numa época em que essas coisas pareciam impossíveis, Jesus profetizou que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceram exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, se ele acertou nessas coisas, então ele também está certo quando ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar em guerra. Então, os sinais servem para nos assegurar da veracidade das palavras do nosso mestre. Como essas guerras por aí que foram preditas por ele. Ele disse isso na época em que tinha paz. Porque se levantará nação contra nação, verso 8. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes, como eu disse, Lucas acrescenta pestes, e a gente pensa na pandemia. Essas coisas são o princípio das dores. Lembra da analogia da mulher? Ele diz: isso é o princípio das dores, não é o fim, não chegou a hora de dar à luz ainda. Isso é o princípio das dores. Continuando no verso 6. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro sinal que Jesus Cristo disse foi o surgimento de falsos mestres. Cheque. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Cheque também. As pessoas vão perseguir vocês. A perseguição dos discípulos de Cristo numa época em que parecia impossível. Por que as pessoas iriam perseguir? Os discípulos de um Galileu que morreu crucificado pelos romanos, rejeitado pela liderança, que tinha somente 10 discípulos acovardados, fechados numa sala, com medo dos judeus. Perseguição por quê? Eles não representavam ameaça nenhuma. Então, numa época
em que a fé em Cristo não representava ameaça nenhuma e não tinha a menor possibilidade de que virasse a maior religião do mundo, como é hoje, Jesus disse: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão levados diante dos reis e dos governadores. Volto a dizer, ou ele era um megalomaníaco, ou ele sabia o que ele estava dizendo. Ou ele sabia o que estava dizendo, porque a última coisa que se poderia pensar é que o cristianismo chegaria a um tamanho e a uma importância e uma influência tal que os reis e governadores iriam dizer: vem cá, traz esse pessoal para cá. Que movimento é esse aí? Por que vocês estão fazendo tanto alvoroço e criando tanta confusão? O que é que vocês acreditam? Numa época quando isso parecia impossível, Jesus profetizou que os seus discípulos seriam perseguidos. Mas ele deu um consolo. Ele disse: não se preocupem, o Espírito Santo vai ajudar vocês na hora de vocês se defenderem diante dos reis, dos governadores, diante dos juízes e dos tribunais e das sinagogas, onde vocês serão levados. É claro, esse texto aqui tem uma promessa da ajuda do Espírito Santo que não deve ser usada para o pessoal dizer: nós não precisamos estudar a Bíblia. Na hora de pregar é só abrir a Bíblia em qualquer lugar e o Espírito Santo vai dar a você a palavra para que você pregue, para que você fale. Não é nada disso. Você diz: mas pastor, você não está pregando de improviso? É que eu já preguei nesse sermão, esse texto várias vezes, já estudei muito esse texto. Então não é improviso, estudei a palavra. Não é? Eu já meditei, já dividi, escrevi um livro a respeito disso aqui. Então não é de improviso. Eu não acho que essa promessa do Espírito Santo ajudar o pregador é motivo para o pregador ser preguiçoso, despreparado e vir para a igreja para falar o que der na cabeça. Como em algumas igrejas é estimulado. Mas o pregador precisa estar pronto para isso, porque essa promessa aqui é para quando você estiver preso. Quando você estiver preso e for levado para se defender, aí tudo bem, você não tem condições. O Espírito Santo vai ajudar você. Mas se você pode estudar, se preparar, então é isso que Deus quer que você faça. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores. E desde que Jesus falou isso, o cristianismo passou a ser, de fato, perseguido. É a religião mais perseguida do mundo, é o cristianismo. Anualmente, milhares de cristãos são mortos pela sua fé, presos, açoitados, perseguidos. Existe a perseguição simbólica, que é aquela perseguição que é feita silenciosamente, usando o Estado, usando o direito, usando a força civil e por aí vai. Essas coisas, disse Jesus, são o princípio das dores. Verso 11, quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que vocês vão dizer, mas digam o que for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O Senhor Jesus fecha esse terceiro sinal. O quarto é a divisão que vai haver entre famílias. No verso 12, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará ao filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus profetizou que ele se tornaria tão importante e que a pessoa dele seria tão influente que pessoas haveriam de amá-lo mais do que a sua família e que estariam dispostos, inclusive, aqueles que eram contra Jesus, a entregar os discípulos de Jesus, mesmo com laços de parentesco. Mais uma vez, Jesus profetiza uma coisa que parecia impossível, que pessoas o amariam de tal forma e dariam a ele o primeiro lugar na sua vida, inclusive mais do que a sua própria família, a ponto de que os próprios familiares seriam os primeiros a perseguir os cristãos. O pai entregando o filho para ser morto por conta da fé e vice-versa. Com isso, Jesus aponta para a lealdade, fidelidade, amor e compromisso que a sua pessoa haveria de levantar entre os seus seguidores, a ponto disso aqui acontecer. Então, não pense que o fato de você ser cristão vai resolver problemas de relacionamento na sua família. Talvez piore até. Talvez piore até.
E não são poucos os que estão aqui nessa noite e que sofrem por conta de perseguição de familiares, exatamente por causa do nome de Jesus. Muito bem. No verso 13, o Senhor Jesus diz que aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele estava se referindo ao fato de que no verso 12, ele diz: há filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Morrer por Cristo era muito comum no século I. Os mártires, eles são considerados a sementeira da igreja, nas palavras de um pai da igreja, porque o sangue deles irrigou o chão do Coliseu. Foram entregues aos leões, foram decapitados à espada, foram crucificados. A areia do Coliseu era tingida de vermelho com o sangue dos mártires. Se você fosse cristão naquela época, havia uma possibilidade muito grande de que você fosse morto, especialmente depois da ascensão no Império Romano do imperador Nero, meados da década de 60. Havia a chance de que você pudesse ser preso e lançado aos leões na arena. E, embora nós costumamos elogiar, louvar, engrandecer os mártires, porque não foram poucos, os que morreram fiéis até o fim, gente queimada, que não abriu mão, gente que tinha grupos que eram levados, de mártires que iam levados para a arena para ser comido pelos leões, e eles entravam cantando. E a cantoria deles era tão alta e tão alegre que os romanos cortavam a língua deles antes deles entrarem, para que eles não pudessem cantar. Entravam cantando e louvando a Deus, mas agora não podiam mais. Muitos morreram na fé. Mas o outro lado da história é que houve muitos também que na hora do vamos ver, eles disseram: eu prefiro a vida. E eles apostataram, eles abandonaram a fé em Cristo Jesus. Essa história também precisa ser contada, porque nem todo mundo tinha condições de enfrentar um leão, uma cruz, uma espada, uma fogueira e ainda continuar firme na fé em Cristo Jesus. Que Deus julgue aqueles que fizeram isso, porque nós não temos condição de saber se eram realmente crentes e na hora da verdade eles se acovardaram, ou então eles preferiram apostatar de Jesus finalmente para poder salvar a sua vida. Por isso que Jesus disse: aquele que ficar firme até o fim aqui é o martírio, o contexto aponta para isso, né? O fim aqui é um martírio. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Mas, pastor, e a gente não ensina que a segurança da salvação não é uma coisa de Deus? Não é Deus que faz isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? Esse é o último ponto do calvinismo, né? A perseverança dos santos. Deus sustenta aqueles que são seus. É verdade, Deus sustenta aqueles que são seus, mas os seus, sabendo disso, devem perseverar na fé, utilizando os meios que Deus deixou para isso: oração, comunhão, leitura da Bíblia, meditação, participação na vida comunitária do povo de Deus para o fortalecimento mútuo da fé. Se você começa a relaxar os meios de graça, aqueles meios que Deus deixou para fortalecer a sua fé, e vier uma perseguição, eu não sei o que vai acontecer com você. Eu não sei quão forte você estará para enfrentar o carrasco, para enfrentar a prisão, ou para enfrentar aí os processos, ou enfim, toda a adversidade que isso pode causar. O que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus aqui, então, é a primeira parte do sermão dele, aqui é chamado sermão escatológico, onde ele define aquilo que ele mesmo chamou o princípio das dores. E ele disse: ainda não é o fim. Tem uma parte que eu pulei aqui, que é o verso 10, quando ele diz: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Agora, mais uma vez, pensa nisso. Jesus com um grupinho de 12, no alto do Monte das Oliveiras, e ele dizendo: um dia o meu nome vai ser anunciado em todas as nações. Era louco. Ou ele era,
ou ele era o Filho de Deus que sabia todas as coisas. Um dia o meu nome vai ser anunciado como o único Salvador ao mundo inteiro. Disse Jesus lá no alto do Monte das Oliveiras, preste a ser traído por Judas, e negado por Pedro e abandonado pelos outros 10. Disse ele. Era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Quando a gente fala disso, quando a gente interpreta essa passagem, a gente não quer dizer que o evangelho tem que ser, que todo mundo que existe no planeta num determinado momento tem que ter ouvido o evangelho para que Cristo volte. Porque isso nunca vai acontecer, não tem, humanamente falando, isso é impossível. Sempre está nascendo, nesse exato momento deve estar nascendo uns 300 mil bebês no mundo, né? Então, a qualquer momento que Jesus voltar, sempre vai ter gente que nunca ouviu e não vai ter condições de ouvir, a não ser nos próximos 3 ou 4 anos. Então, a interpretação melhor disso aqui, entendendo que a palavra nações é etnia, então, o sentido é esse, que o evangelho será pregado a todas as etnias, não a cada membro, mas que representantes de todas as raças e povos terão ouvido o evangelho. O evangelho terá sido pregado aos povos, não quer dizer cada indivíduo, mas as diferentes nacionalidades, etnias, raças, tribos, povos e nações que existem no mundo, línguas que existem no mundo. E nesse sentido o evangelho avança. Desde que Jesus falou isso, a igreja se envolveu num trabalho agressivo de evangelização, tradução da Bíblia, porções do Evangelho, missionários que vão ao mundo, aprendem uma nova língua para anunciar Cristo e assim por diante. Isso tem continuado até o dia de hoje, sem mostrar sinais de abatimento, mas ainda tem muita coisa para fazer. Depois de falar do princípio das dores e dar esses sinais aqui, falso profeta, guerras, terremotos, fomes, pestes, perseguição, ódio da família, martírio. Depois de falar sobre todas essas coisas que têm acontecido nos últimos 2000 anos, não é uma coisa que só está acontecendo hoje, está acontecendo há 2000 anos na história da igreja. Jesus fala agora da próxima parte que ele chama de a grande tribulação, do verso 14 em diante. Ouçam. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Eu podia até dizer, o problema agora é de vocês, né? Vocês que entendam isso aí. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, marque essas palavras aí, esses dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Então vamos analisar o que Jesus está falando aqui, à luz daquele segundo pressuposto da profecia que eu falei para vocês. Ele está falando de 2 eventos, como se fosse um só. Ele está falando da destruição de Jerusalém, e está falando da grande tribulação, um momento que antecede a sua vinda, é aquele momento do parto, que chegou a hora, não é que a mulher, as contrações estão já indicando que o menino vai nascer a qualquer momento. Então, está vendo Jesus está falando de 2 coisas ao mesmo tempo. Uma é a destruição de Jerusalém, que o discípulo perguntou, e a outra é a respeito da vinda dele, os sinais que antecediam a sua vinda. Está tudo num pacote só. Então vamos lá, verso 14. Quando vocês virem o abominável da desolação, aqui é uma referência ao profeta Daniel.
O profeta Daniel profetizou que se levantaria um abominável da desolação, que se sentaria no templo de Deus, interromperia o sacrifício, se levantaria contra o povo de Deus. Então Jesus disse, quando vocês virem isso acontecer, quem lê entenda. Então tem que entender Daniel, né, para poder perceber isso aqui. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Melhor interpretação disso aqui, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele está falando da invasão de Jerusalém pelos romanos nos anos 70. Aqui, os romanos são o cumprimento da profecia do abominável da desolação. Eles vieram, entraram na cidade santa, destruíram o templo, destruíram o altar, implantaram ali a bandeira do imperador. Era Tito Vespasiano, que mais tarde ia se tornar, era o general, mais tarde ele iria se tornar imperador também. Então, quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês virem os exércitos romanos chegando, para provar a minha interpretação, bota o dedão aí em Marcos 13 e abra em Lucas 21, onde você tem a mesma passagem, só que agora interpretada por Lucas. Lucas 21. Aí o capítulo 21 de Lucas corresponde ao capítulo 13 de Marcos. E aqui em 21, vou ler do verso 7. Perguntaram a Jesus, mestre, quando será isso? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, tenha cuidado que ninguém engane. Muitos virão em meu nome, percebe? É a mesma coisa, tá? Apenas com um linguajar rapidamente diferente. Aí no verso 10, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e assim por diante. Aí no verso 16, vocês serão entregues até por seus próprios irmãos, etc. E aí no verso 20, em vez de Lucas dizer, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar onde não deve estar, Lucas disse assim, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. Lucas está dando a interpretação daquilo que Jesus falou. O abominável da desolação é o exército romano que chega, sitia Jerusalém, cerca Jerusalém. Aconteceu no ano 70, depois de os judeus começarem um movimento de revolta contra Roma. O imperador mandou seu filho, Tito, para que viesse e dominasse a rebelião. Chegaram no ano 66, sitiaram Jerusalém e no ano 70 arrombaram a muralha, mataram 500.000 de judeus que tinham se refugiado por ali, destruíram o templo, espalharam os judeus para tudo quanto era de lugar e levaram os troféus. Ainda hoje tem é possível ver em Roma um troféu, um arco, onde existe um relevo, onde Tito Vespasiano está entrando em Jerusalém com os despojos que ele tirou do templo. Então Jesus aqui está falando primeiro da destruição do templo. Quando vocês virem os exércitos romanos chegando, aí vamos voltar lá para Marcos, fujam para os montes, não adianta resistir, fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa coisa nenhuma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Claro, você fugir dos exércitos romanos, né, grávida, puxando o menino pela mão. Ai das que amamentarem, orem para que isso não aconteça no inverno, quando a fuga é mais difícil, as estradas são mais complicadas, tudo é mais difícil, né, quando o inverno acontece. Porque aqueles dias, está falando da destruição de Jerusalém em primeiro lugar, serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Aí é quando a gente diz, mas espera aí, não foi bem assim. Teve a destruição de Jerusalém no ano 500 e pouco pelos babilônicos, que arrasaram Jerusalém. Então já teve sofrimento. Nós podemos pensar agora no sofrimento durante o Holocausto, né, dos judeus, o quanto eles sofreram. Então, dizer que sofrimento é esse que Jesus está se referindo, dizendo que serão de tamanha tribulação como nunca houve no princípio do mundo, criado por Deus até agora e nunca haverá. É aí que nós vemos que Jesus está falando de duas coisas. Está falando da destruição de Jerusalém e do levantamento do anticristo
antes da vinda do Senhor Jesus. Quem explora esse assunto é o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele fala do homem da iniquidade, o filho da desolação, que se assenta no trono, querendo parecer Deus. Lá no livro de Apocalipse, ele é representado pelas duas bestas, que se levantam, uma sai da terra, outra sai do mar, um líder mundial e o falso profeta juntos, o poder que se levanta para esmagar a igreja e que persegue a igreja, diz lá que foi dado poder para que eles vencessem os santos, está lá em Daniel também. Então, João fala a respeito do anticristo, ele usa esse nome, o anticristo. João diz, inclusive, que os anticristos já saíram pelo mundo. Quer dizer, aquelas pessoas que, em vez de amar a Deus e servir a Deus, amam e adoram o poder, o domínio humano sobre toda a raça. Então, Jesus está falando de dois eventos aqui. E aí ele continua. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Note que ele já mudou agora, ele não está falando mais dos judeus em Jerusalém, mas ele está falando do seu povo. Se Deus não abreviasse aqueles dias de tribulação e de sofrimento, ninguém seria salvo, porque não ia aguentar permanecer. A dor era muito grande, a pessoa iria fazer qualquer coisa para parar de sofrer. Por isso, o Deus que prometeu que não deixaria que nós seríamos mais tentados do que podemos suportar, é o Deus que vai diminuir aqueles dias. Eu não creio que é literalmente, mas Deus vai fazer com que aqueles dias pareçam mais curtos, para que nós que estivermos passando por isso, surpresa, não tem arrebatamento aqui. Notaram que não tem arrebatamento aqui antes da tribulação? Nós vamos entrar direto. Vamos entrar direto nessa que Jesus chamou de grande tribulação e que ele disse que os dias teriam que ser abreviados por causa dos eleitos que ele escolheu. Eu sei que muitas pessoas foram criadas numa tradição que fala do arrebatamento antes da grande tribulação. O problema é que não tem fundamento. Não tem fundamento nenhum. Que vai ter um arrebatamento, vai, mas ele coincide com a vinda de Cristo. É o que eu vou ler em seguida. Ele coincide com a vinda de Cristo. Não é alguma coisa que acontece antes da grande tribulação, porque senão Jesus não teria dito ou referido aos eleitos que estão passando na grande tribulação, por causa dos quais o tempo está abreviado. Ah, mas é que Jesus não disse tudo. Ué, não é bem assim. Verso 23. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então, tudo que nós precisamos saber para nos preparar, o Senhor Jesus já tinha falado. E ele voltou a repetir no verso 21. Se alguém disser, aqui está o Cristo, ali está o Cristo, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A operação de sinais e prodígios, ela não é necessariamente uma prova da presença de Deus, ela pode ser uma prova do falso profeta. Falsos profetas fazem sinais e prodígios. É por isso que o crente que conhece a sua Bíblia, que está seguro da sua salvação, ele olha para os sinais e prodígios hoje e procura analisá-los à luz da palavra de Deus. E eu vou te fazer uma declaração aqui que eu espero que você me entenda. Os únicos milagres que eu tenho obrigação de acreditar são aqueles que estão na Bíblia. Porque no final do Evangelho de João, o evangelista diz, estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo você tenha vida no seu nome. Então eu sou obrigado a crer na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filho de Naim, na travessia do Mar Vermelho, nos 40 anos de maná caindo do céu, 40 anos de sandália havaiana que não desbotam nem soltam a tira no deserto. Eu sou obrigado a acreditar em todos os milagres que estão narrados na Bíblia. Esses eu recebo sem questionar, mas se você chegar e disser, lá na minha rua tem uma igreja onde tem um pastor que cura todo dia gente de tudo quanto é de doença, eu tenho o direito bíblico e a obrigação de investigar, examinar, para saber se aquilo procede de Deus ou não.
E eu não estarei blasfemando contra o Espírito Santo. Estarei cumprindo o que a Bíblia diz. Irmãos, testai os espíritos se procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E o próprio Jesus diz que eles são capazes de fazer sinais e prodígios. Lá no livro de Apocalipse, a besta faz cair fogo do céu. Satanás fez isso com Jó. Lá no livro de Apocalipse, a gente lê de três espíritos imundos, semelhantes a rãs, sapos, que são espíritos operadores de milagres. Espíritos operadores de milagres, demônios que operam milagres. Então, antes de você ficar impressionado com o milagre extrabíblico, examine quem fez, por que fez e a veracidade deles, porque você não tem a obrigação de acreditar, sem primeiro examinar à luz da palavra de Deus. Não seja ingênuo, porque existem falsos profetas. Gente, se só tivesse o Espírito Santo no mundo, coisas desse tipo não seriam precisas. Mas além do Espírito Santo, tem o espírito imundo, que são os demônios, e tem o espírito humano, que é capaz de engendrar o erro também, de enganar também. Por isso nós precisamos de cautela, precisamos ter cuidado. Sinais e prodígios, na verdade, no sermão de Jesus, são mais sinais da presença dos falsos profetas do que do verdadeiro evangelho. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Jesus está falando de duas coisas: destruição de Jerusalém, surgimento do anticristo com sinais, prodígios, está descrito lá em 2 Tessalonicenses, lá no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Agora vem a terceira parte, seguindo a analogia, o momento do nascimento do filho, né? Princípio das dores, aquelas contrações, guerra, rumores de guerra, é assim que a gente entende o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, faz parte daquelas contrações da história que Jesus pronunciou que haveriam de acontecer. Agora, o próximo passo que nós estamos esperando é a grande tribulação, que nós não sabemos quando vai acontecer. Né? Já aconteceu a primeira parte da profecia, que foi a destruição de Jerusalém, mas ela aponta para uma coisa muito pior, muito pior. E olha agora o que Jesus diz, a chegada do Filho, olhando para aquela analogia que eu fiz, do verso 24 em diante. Naqueles dias, está falando dos dias aqui que Deus abreviou, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. Agora o Filho chegou. Já teve o princípio das dores, a grande tribulação, e agora ele nasce. Note que ele faz a conexão, Jesus faz a conexão da vinda dele com a grande tribulação. Por isso que eu disse que a gente não pode pegar essa passagem da grande tribulação e dizer que foi que aconteceu somente em Jerusalém. Porque Jesus diz, depois da referida tribulação, a não ser que ele tenha colocado aqui 2000 anos até agora, né? Mas toda vez que essa expressão é usada no Novo Testamento, indica um fato na sequência, temporal, imediato. Depois da referida tribulação, quando a grande tribulação terminar, o sol vai escurecer, e aí ele dá uma série de sinais apocalípticos que você encontra nos profetas do Antigo Testamento, que você encontra lá no livro de Apocalipse também, que descrevem fenômenos cósmicos relacionados com a criação. Sol, lua, estrela, tudo se abalando. E ele diz, não é? O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E aí o pessoal diz, está vendo que a Bíblia não é um livro científico? Estrela caindo do firmamento, não é? Como é que pode ser isso? As estrelas são gigantes, nós somos um pozinho de areia cósmica diante da grandeza do universo. A resposta que você pode dar para o seu professor lá na universidade, seus colegas lá na universidade, é que a linguagem da Bíblia não é científica, ela não se propõe a isso.
é a linguagem do observador. Para quem está na Terra, é assim que vai parecer. E as estrelas estão caindo, o Sol está se derretendo e a Lua está se esfarelando. É isso que vai parecer. Biblicamente falando, o centro do universo é a Terra. Tudo acontece na Terra. Inclusive, ela foi a primeira a ser criada. E depois é que Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas e os colocou no firmamento para embelezar, alegrar nosso coração, menos o Sol de Recife, né? Mas isso foi só depois da queda. Só depois da queda. Então, estes sinais acontecerão. Serão literais esses sinais? Eu não vejo razão para não acreditar que eles serão literais, porque agora tudo que Jesus falou aconteceu literalmente. Por que eu deveria tomar essa parte como sendo alegórica, se até agora Jesus não usou esse recurso de linguagem? Ele falou linguagem simples e descritiva, em prosa, está descrevendo o que está acontecendo. Ele não está fazendo poesia, ele não está fazendo nada que nos leve a imaginar que aqui seria alguma coisa figurada. Então, verso 26, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele está citando aqui a visão do profeta Daniel, em que ele teve a visão de Deus sentado no seu trono, o ancião de dias, e um semelhante ao Filho do Homem se aproxima dele, e o Pai lhe dá todos os reinos desse mundo, toda a autoridade, todo o poder. É o que vai acontecer aqui. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, quer dizer, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, de todo lugar, da extremidade da terra até a extremidade do céu. São maneiras de falar daquela época que descrevem a universalidade da igreja e também do efeito da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, no final da grande tribulação, ele virá com seus anjos em glória, e ele vai reunir todo o seu povo diante de si. A essa altura, para que ele faça isso, o anticristo já terá sido derrotado por ele, essas profecias terão sido cumpridas, e aí nós vamos começar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Terminado isso aqui, o Senhor Jesus faz 3 exortações. Primeiro, vigiem. Verso 28 a 31. Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Aqui está o propósito de Jesus ter narrado esse sermão. Ele quer dizer que as minhas palavras, ele diz, minhas palavras vão permanecer. Elas vão se cumprir exatamente como eu estou dizendo. A prova disso é que guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes, perseguição, prisões, morte, falsos profetas fazendo sinais e prodígios, a destruição de Jerusalém, tudo isso vai acontecer. E de fato aconteceu. Nós estamos vivendo uma época privilegiada que a gente olha para a história da igreja e vê como essas coisas se cumpriram ao longo da história da igreja. Isso nos dá, então, segurança. E aí nós vemos que Jesus diz, quando vocês virem estas coisas, e elas estão acontecendo há 2000 anos, vocês saibam que está próximo, que é segura a minha vinda. Por isso que cada geração de cristão anterior a nós sempre fez a mesma pergunta. Será que é agora, durante o tempo da minha vida, que ele vai voltar? Calvino fez essa pergunta. Os mártires, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que quando Cristo vier, nós seremos transformados. Ele tinha esperança de que Cristo voltasse já durante a sua época. Cada geração de crente, de cristão, da igreja, olha para essas passagens e produz o mesmo efeito. Será que eu estarei vivo quando ele vier? Quando ele vier em glória. Quando ele vier em glória. Assim, eu não sei quando ele vier, mas os sinais apontam para a sua vinda. Aqui só a questão exegética.
No verso 28, o pessoal diz: quando aprendo a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabem que o verão está próximo. Alguns dizem a figueira é Israel. Então tem que ficar de olho em Israel, que é o relógio do mundo. Quando Israel estiver brotando, é sinal de que está vindo. Mas quando a gente lê essa mesma passagem em Lucas, Lucas diz: quando vocês virem a figueira e as demais árvores brotando, então não pode ser Israel, não é? Quem são as demais? Se a figueira é Israel, as demais árvores são quem? Então ele não está falando de Israel, ele está usando o princípio da natureza. Quando você vê as árvores brotando, você sabe que o verão está chegando. Ele usou oliveira, figueira, porque é uma das 3 árvores nacionais, por isso que eu estou misturando. Oliveira, figueira e tem mais outra. Qual era? Eram 3, né? Oliveira, figueira e está faltando mais uma. São as 3 árvores nacionais de Israel. Então, só quer dizer exatamente isso aí. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo. É seguro. Minhas palavras não vão passar. O céu e a terra. É mais fácil passar a terra e o céu do que passar o que eu estou dizendo. Segunda coisa, a primeira parte, na verdade, essa primeira exortação era para a convicção, a segunda é para a vigilância, respeito daquele dia, da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí ele conta essa parábola como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não encontre vocês dormindo, que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiai. Nós não sabemos exatamente o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo vier, porque os sinais não foram dados para a gente estabelecer um cronograma ou adivinhar a vinda de Jesus, como através da história da igreja, muitos tentaram adivinhar. A gente pensa que isso é coisa de adventista, testemunho de Jeová, né? Eles são campeões em marcar a data da vinda de Jesus e errar. Mas muito antes deles, quando rodou o primeiro século da igreja cristã, houve um profetismo e um movimento apocalíptico dizendo que no raiar do primeiro milênio, Cristo haveria de voltar. Uma febre a respeito da vinda de Jesus. Isso no final do primeiro milênio. Mesma coisa com relação a datas importantes, as pessoas tentam dizer ou associar com a vinda de Jesus. O fato é que ninguém sabe o dia nem a hora. O próprio Jesus, quando estava entre nós, encarnado, não menos Deus, mas tendo aberto mão do exercício das suas virtudes e poderes, ele mesmo, enquanto estava aqui entre nós, ele não sabia o dia da própria vinda. É claro que agora, ele ressurreto, exaltado à direita do Pai, ele não somente sabe quando ele vai voltar, mas ele está coordenando os eventos mundiais para que esse evento venha no tempo certo e apropriado. Mas nós não sabemos quando ele vem. E por que é assim? É para que nós estejamos preparados a qualquer momento. É o que a parábola em seguida diz do ladrão de noite ou do homem que se ausenta, deixa tarefas para os seus servos e diz que eles vigiem porque ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Para que quando o Senhor voltar, não pegue nenhum de nós dormindo, maltratando os outros, Mateus acrescenta isso, e deixando de fazer aquilo que nós fazemos. Eu comecei tudo isso dizendo que era importante a gente ter uma visão do todo, para a gente encaixar o que está acontecendo em Israel, acontecendo na Ucrânia, para que a gente não coloque fora de proporção ou minimize esse tipo de evento. Estas coisas fazem parte do princípio das dores, apontam para sinais que evidenciam que Jesus era profeta de Deus, que ele conhecia o futuro, que ele é o Salvador do mundo, e que tão certo como as coisas que ele profetizou aconteceram, inclusive as guerras, ele haverá de voltar em glória. Por isso, o ponto de Jesus aos seus discípulos é: vigiem, porque vocês não sabem a hora em que eu vou voltar. Estejam preparados. Pode ser tudo isso que precede pode acontecer
em um tempo muito curto, inclusive o surgimento do anticristo e o domínio dele. Isso rapidamente, isso tudo pode acontecer e nós então precisamos estar preparados para enfrentar essa dificuldade. Se fosse amanhã, não, pastor, o meu namorado vai me pedir em namoro amanhã. Não pode demorar uma semana. Não, pastor, amanhã eu vou na concessionária buscar meu carro novo, que eu esperei, né? Paguei o consórcio, o carro sai amanhã. Jesus não pode voltar amanhã. Como é que está seu coração com relação a isso? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você almeja essas coisas? Outra pergunta, você tem essa visão ampla da história? Porque o cristianismo não é só um conjunto de doutrinas a respeito da salvação pessoal, mas é uma visão de mundo. É você olhar o mundo e entender o mundo a partir das escrituras. É muito mais do que simplesmente um sistema soteriológico de salvação de pecadores. O cristianismo nos dá óculos para que nós leiamos a realidade como ninguém mais lê e nós interpretemos o mundo e dizemos: isso que está acontecendo, eu sofro, lamento pelo que está acontecendo, é inevitável que aconteça, é uma prova de que a humanidade está perdida e aponta para a necessidade da vinda de Cristo que nós aguardamos, Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos encontrados fiéis na vinda do Senhor Jesus e que nós estudemos a palavra de Deus, estejamos sempre preparados para entender e interpretar a realidade como cristãos, sem receio, sabendo que a história é controlada por aquele que pode diminuir os dias por amor do seu povo. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.